1 Coríntios capítulo 11, verso 28, 29 e 30. Examine-se o homem a si mesmo, antes de comer desse pão e beber desse cálice. Pois o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Verso 30, olha que profundidade. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Essa última palavra, dorme, é a mesma coisa de morte espiritual. Essa primeira epístola de Paulo à região de Corinto, ou à igreja de Corinto, ela surgiu mediante algumas problematizações que estavam ocorrendo dentro daquela cidade. E uma família, a saber, a família de Cloe, certo? 1 capítulo, verso 11. A família de Cloe foi as pessoas que falaram para Paulo o que estava ocorrendo dentro da igreja de Corinto. Fofoca que é fofoca, ela não tem a intenção de ajudar, ela tem a intenção de destruir. Mas quando você leva a notícia num propósito de conserto ou de ajuda, isso não é fofoca. Porque Paulo não sabia o que estava acontecendo lá em Corinto. Então foi necessário uma família, a saber, verso 11, a família de Cloe, sair da região de Corinto e ir até onde Paulo está e falar todo o que estava ocorrendo dentro daquela cidade ou daquela igreja. E quando você vai começar a ler essa primeira epístola, você vai perceber que Paulo vai se preocupar com algumas coisas, porque ele já sabia o que estava ocorrendo dentro daquela cidade. Ele já sabia o que estava sendo infiltrado dentro da igreja. E uma das coisas que estava ocorrendo sobre aquela igreja era a questão da divisão, que formava-se sobre partidarismo. Aí por isso Paulo vai repreender aqueles que se diziam ser de Cefas, outros que se diziam de ser de Paulo, outros de Apolo e outros de Cristo. Na realidade, eles estavam trazendo para o seio da igreja uma cultura grega, mediante a filosofia, porque nas praças públicas daquela região ficavam oradores famosos que filosofavam em diante a todo o povo que estava ouvindo. E quando ele terminava de filosofar, muitos começavam a admirar e a segui-lo. Então eles, a partir do momento que outros filósofos começavam a filosofar, eles viravam as costas e não aceitavam diante daquele conceito que o outro aplicava. Só que quando esse povo foi se convertendo, ele começou a trazer esse costume para o seio da igreja. Então quando alguém pregava, ou quando alguém o exortava, eles não aceitavam. Então eles queriam trazer seu partidarismo para o meio da igreja.
significa que o meu grupo não se reúne com aquele grupo, que o meu rebanho não se reúne com outro rebanho. Então Paulo traz algumas exortações mediante isso, e que isso verdadeiramente estava se tornando uma divisão no meio da igreja. Só que ao tocante à Santa Ceia, estava acontecendo a mesma coisa. Por isso foi necessário Paulo escrever um capítulo e um pouco a mais, mediante o que estava ocorrendo naquela região. Ele fala também sobre as mulheres ao tocante ao véu. E é sabido de todos os irmãos que isso aqui é cultural, isso aqui não é uma doutrina. Por que é cultural? Porque só para a região de Corinto Paulo vai falar sobre o véu, e não para outras regiões, porque nas outras regiões não tinham hábito e o costume, porque era respeitoso e honroso uma mulher em Corinto usar o véu, porque uma mulher que era bem conceituada, uma mulher que era casada em sua região, ela tinha por obrigação usar o véu. Entretanto, Paulo ele traz algumas explicações mediante a isso aí. E isso aí nós não podemos trazer como doutrina, porque isso é cultural. Entretanto, existia uma festa que precedia a Santa Ceia, conhecido como a festa do ágape, ou a festa do amor. A Bíblia vai falar sobre essa festa em Judas verso 12. E no dia em que a Santa Ceia era celebrada, servia-se uma refeição muito completa, e que não poderia, obviamente, faltar nada nessa refeição. Eles comiam, eles bebiam, eles se confraternizavam, e depois, num clima de comunhão, eles celebravam a Santa Ceia. Então, antes de celebrar a Santa Ceia, ele celebrava a festa do amor, a festa ágape, que era mediante em comida, em bebida, em confraternização, e repartia com seus amigos ou com seus irmãos, mediante uma comunhão genuína. E depois que eles comemoravam essa festa do amor, aí sim eles começavam a celebrar a Santa Ceia. A festa do ágape era não apenas um tempo de comunhão, mas também, sobretudo, um ato de amor aos membros mais pobres da igreja, porque a intenção literária era essa: levar comida para que todos que tivessem no ambiente pudessem comer, e aqueles que não tinham ou que não tiveram condições de levar a comida, eles faziam questão que o participava, para que verdadeiramente existisse essa comunhão, essa unicidade, para que todos se alegrassem, confraternizassem, e que no momento da celebração da Santa Ceia estava cumprindo a ordem divina, que é mediante essa união. Só que a igreja de Corinto, ela começou a deturpar essa praticidade da festa do amor. Na igreja de Corinto, durante a festa do amor, enquanto todo mundo era para estar junto, os ricos, os poderosos, eles se isolavam, e com suas iguarias, com seus banquetes, com seus tipos de comida, eles afastavam os pobres, ou aqueles verdadeiramente que não tinham condições para o comer.
Então ficava um tipo de isolamento, ficava verdadeiramente afastado. Depois que ele se embriagasse, depois que verdadeiramente ele comesse, saciasse a sua fome, eles começavam a celebrar a Santa Ceia. E eu quero verdadeiramente te chamar a atenção que isso não era a Santa Ceia, porque a Santa Ceia era festejada antecipando a festa do amor, para que todos pudessem beber, para que todos pudessem comer, e aí sim, todo em mesmo sentimento, em todo aspecto, eles assim poderiam celebrar a Santa Ceia. Então, a partir do momento que houvesse o partidarismo, a partir do momento que houvesse o isolamento, a partir do momento que houvesse o afastamento, e não a preocupação com aqueles mais necessitados, aqueles que não tinham condições, isso não era celebrado a Santa Ceia. Ou melhor dizendo, Deus não se agradava com essa praticidade. Entretanto, houve-se um rompimento sobre a igreja de Corinto, porque eles começaram a violar, eles começaram a passar como rolo compressor em cima dessas praticidades, e agindo dessa forma, eles estavam desprezando a igreja de Deus. Eles não estavam mais se preocupando com o próximo, com a viúva, com o órfão, com os pobres. Então, o que estava acontecendo nessa festa? Algumas coisas estavam acontecendo nessa festa, e eu pontuei algumas para falar com os irmãos. A primeira coisa que estava acontecendo nessa festa era: eles se ajuntavam para piorar. E a intenção verdadeiramente, quando nós unimos, não é para piorar, a intenção é para melhorar. Significa que o forte ajuda o fraco, que o rico ajude o pobre, quem não tem passa-se a ter por aquele que tem demais. Então o culto deles não estava centrado em Deus, e nem era sensível ao seu próximo. Tudo girava em torno deles mesmos, de tal maneira que quando eles iam para a igreja, eles não adoravam a Deus e nem serviam o seu próximo. Então todas as vezes que nós vemos para a igreja e não adoremos a Deus, nós saímos pior. Todas as vezes que nós entramos na igreja e não servimos ao nosso próximo, nós saímos pior. Então nós podemos sair melhor ou sair pior. E a primeira coisa que me faz eu sair da igreja melhor é quando eu entendo que eu vim para a igreja foi para adorar o Senhor, mediante todos os aspectos que eu verdadeiramente posso vislumbrar. Mas uma coisa é certa: Deus tem que estar em primeiro lugar. Deus tem que estar e tem que ser o centro da nossa vida. Por isso Paulo diz, Romanos capítulo 11, verso 33 ao verso 36, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria e quão das ciências de Deus, quão inescrutável é o teu caminho, e quão insondáveis são os teus juízos. Quem entendeu a mente do Senhor, ou é o seu conselheiro? Quem lhe deu primeiro para ser recompensado? Verso 36 ele diz: porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois a ele eternamente, amém. O centro do culto não é o pastor, o centro do culto não são os tocadores, o centro do culto é Deus. Você não veio aqui por causa de pessoas, você veio aqui por causa de Deus, e você não pode perder o foco da centralidade que é Deus.
mediante a isso aí, eu também preciso trazer o segundo aspecto, que é servir as pessoas. Eu preciso ter em meu coração, porque quem não presta para servir, não presta para nada. E a nossa geração tem tem muita dificuldade de servir, porque eles amam ser servidos, eles amam ser ajudados, mas eles têm muita dificuldade para servir alguém. E a verdadeira celebração da Santa Ceia é eu servir as pessoas, é eu dar vida pelas pessoas, é eu chorar para ver as pessoas sorrirem, é eu padecer para ver as pessoas ficarem bem. A segunda coisa que eu pontuei aqui é que eles se reuniam, mas não havia harmonia no meio deles. Uma coisa é nós estarmos reunidos no mesmo ambiente, e outra coisa é ter comunhão no ambiente. Então significa que nem todas as pessoas que estão no mesmo lugar significa que tem comunhão com as pessoas. Eles estavam juntos, mas eles não tinham comunhão. Por quê? Porque a harmonia não estava intrínseco no meio deles. É a mesma coisa, a diferença entre casa e lar. Tem pessoas que têm casas, mas não tem lar. Qual é a diferença, pastor, de casas e lar? Porque casa é feito de bloco, porta, parede, mas lar não. Lar é feito e construído de amor, de paz, de conversa, de confraternização, de amor, de respeito. Não habite em casas, habite em lares. E Deus quer que nós verdadeiramente trazemos essa harmonia para o seio da nossa casa. Tem pessoas que moram na mesma casa, mas não se comunicam. Tem pessoas que moram na mesma casa, mas não tem verdadeiramente o aspecto de paz de lar. Porque eles não sentam mais na mesa para almoçar junto. Eles não sentam mais na mesa para tomar café junto. É um no celular, é um no chão, é um no quintal, é um assistindo TV. Isso não é um lar, isso é uma casa. Mas eu profetizo que a partir de hoje, o ambiente da sua casa será transformado para a glória de Deus. Eu profetizo que terá paz, que terá harmonia, que terá verdadeiramente comunhão, mediante o aspecto daquilo que Deus designou, para que a sua vida, que experimente dessa unicidade da comunhão que é a vontade do Senhor. Então, o que estava ocorrendo, o que acontecia na igreja de Corinto? Havia divisões, partidarismo e cismas entre eles. A palavra grega aqui significa dissensões, facções dentro da igreja. Um querendo matar o outro, um querendo derrubar o outro, um querendo apresentar roupa melhor do que o outro, um querendo verdadeiramente se exibir mais do que o outro. Então eles não tinham comunhão, eles não viviam em uma só alma. Os ricos estavam de um lado e os pobres estavam de outro lado, porque os ricos valorizavam a grife, o terno, o sapato, e Deus não está preocupado com o seu ouro. Deus não está preocupado com a chapinha do seu cabelo. Deus não está preocupado a marca do teu tamanco, se você veio de tamanco. Deus não está preocupado do sapato couro de jacaré que você tem. Deus está preocupado com a comunhão que você tem com o irmão, sem fazer acepção de pessoa. Então entenda uma coisa: havia ajuntamento, mas não havia comunhão. E uma igreja relevante, ele não faz ajuntamento, ele faz no aspecto de comunhão.
Então eu preciso verdadeiramente trazer essa comunhão, o ambiente que eu estou vivenciando. O que é que você tem feito para que essa igreja venha ter comunhão? Quais são as suas atitudes? Porque isso é uma atitude insensata. Se ninguém fala comigo, eu não falo com ninguém. Você precisa ser liberto. Você precisa ser tocado. Porque tem pessoas que precisam de um abraço, é você que tem que dar. Agora, nessa época, não. Tem pessoas que estão precisando de uma palavra, e a palavra está em seu coração para você falar. Então escute isso aqui: você precisa ser liberta. Você se fecha com as pessoas, você é travada com as pessoas. Se não falar comigo, eu não falo com ninguém. Você precisa ser liberta. Você precisa ser liberto. Se é crente de verdade, vai até essa pessoa, dá paz do Senhor, abraça, traz verdadeiramente o aspecto do amor, da alegria. Tem pessoas, irmão, muitas vezes que entram por essa porta, que verdadeiramente só está precisando de um sorriso. Você sabe muitas vezes por que tem pessoas que não querem vir mais para a igreja? Porque foram maltratados pelos próprios crentes dentro da igreja. Porque em vez de encontrar um abraço, encontrou uma facada por detrás. Em vez de encontrar um abraço de mão, encontrou um deixamento, virou as costas. Em vez de encontrar um sorriso, encontrou uma face fechada. Nós precisamos ter esse aspecto de igreja unida. Nós precisamos verdadeiramente não fazer ajuntamentos. Nós verdadeiramente precisamos ter comunhão. Por isso o Salmo de número 133 diz: oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em comunhão. É como óleo precioso que desce sobre a cabeça, sobre a barba de Arão. Só que no verso 3 o texto diz: e lá, aonde? Aonde lá? Aonde tem comunhão. Aonde tem comunhão acontece duas coisas: acontece a vida e acontece a bênção. Deus derrama bênção aonde o ambiente está unido. Deus derrama vida aonde o ambiente está unido. Por isso o ambiente da tua casa não pode ter divisão, porque onde tem divisão tem morte e tem maldição. Mas aonde tem comunhão tem a vida de Deus, tem a presença de Deus e tem a bênção de Deus a favor da sua vida. Olha para mim. Outra coisa que eu quero te chamar a atenção: eles participavam dos elementos da ceia, mas não era a ceia que eles celebravam. Eu vou repetir: eles participavam dos elementos da ceia, mas não era a ceia que eles celebravam. Uma coisa é eu comer o pão, outra coisa é eu beber o cálice, e outra coisa é Deus receber e se agradar daquilo que eu estou fazendo para Ele. Significa que nem todo mundo que come o pão, bebe o cálice, significa que Deus está se agradando. Porque apresentar para as pessoas que está tomando é fácil. E essa verdadeiramente não é a nossa intenção. A nossa intenção não é apresentar porque eu tenho que tomar Santa Ceia, senão o pastor vai me pegar. Eu preciso tomar Santa Ceia porque senão eu perco aquela menina que está de olho em mim. Eu preciso tomar Santa Ceia para alegrar o coração do Pai, para reconhecer o que Deus fez por minha vida, para valorizar diante daquilo que Deus determinou sobre mim. Porque o que Paulo está combatendo aqui? Paulo está combatendo o perigo do ritualismo. Era algo ritual, era algo costumeiro, que verdadeiramente eles perderam o temor, eles perderam o tremor.
Você pode assentar-se para celebrar a Santa Ceia, comer o pão e beber o suco, e ainda assim não usufruir das bênçãos da comunhão de Deus. Você pode participar da Santa Ceia, comer o pão, você pode beber o cálice, mas você também não pode participar das bênçãos que Deus reservou para aqueles que têm comunhão com os irmãos, daquele que está direcionado com a presença do Pai. Por quê? Porque eu posso fazer a coisa achando que é certo, mas com a motivação errada. Uma coisa é eu fazer, e outra coisa é eu fazer certo. Fazer de qualquer jeito todo mundo faz. É muito fácil pegar o pão e o cálice e beber. E a minha questão é: e nós estamos enquadrados nos padrões de Deus? E o nosso coração verdadeiramente está em Deus? Será que verdadeiramente eu estou perdoando o meu irmão? Será que se eu não tenho ódio com ele, será que eu não estou falando mal dele? Será que verdadeiramente que as minhas atitudes não está distorcida, não está deturpando aquilo que verdadeiramente Deus está determinado para a minha vida? Os crentes de Corinto seguiam o ritual, mas o coração deles estavam afastado do propósito divino. Uma coisa verdadeiramente é eu participar do ritual, e outra coisa é eu estar intrínseco no propósito divino da celebração da Santa Ceia. Por quê, pastor? Porque Deus está mais preocupado da essência, da intenção do seu coração, do que você participar de um ritual. Deus está mais preocupado com a inclinação em essência do seu coração, do que você participar de um simples ritual. Infelizmente a nossa geração perdeu o temor. Eles tomam ceia em fornicação. Ele bebe amanhã, mas outro dia está aqui na cara dura tomando Santa Ceia. Briga com o marido, bota o marido para fora, espanca o bicho, e depois está aqui dizendo que está tudo bem, está tudo mal. Não, irmão, não está tudo bem nada, não está tudo legal nada. É tempo de a gente se conscientizar. Como é que está a nossa vida? Como é que está a nossa atitude? Como é que está o nosso comportamento? Porque eu preciso ter temor, e ter temor com as coisas de Deus. Porque não se brinca com as coisas de Deus. Outra coisa que eu quero chamar a atenção dos irmãos: eles eram snobs e orgulhosos. Os ricos esnobavam os mais pobres. Eles tinham condições de repartir o seu alimento, mas não repartia. Sabe? Eles não iam comer o alimento todo, mas eles não tinham a sensibilidade e a humildade de repartir. Tem pessoas que são assim, irmão. Poderia ajudar, poderia compartilhar, poderia dividir, mas o orgulho não deixa. Eles amam esnobar as pessoas, porque eles só pensam em si. Por isso os ricos comiam de um lado, bebiam de um lado, faziam seu churrasco, e os pobres ficavam chorando no canto, sendo humilhado, sendo esnobado, sendo ridicularizado. Só que quando toda essa festa ágape do amor terminava, estava todo mundo celebrando a Santa Ceia junto. Aí Paulo estava dizendo as palavras: não está errado isso. Porque não adianta na Santa Ceia você dizer que ama, trocar o cálice, abraçar e perdoar, mas antes da Santa Ceia você não demonstrar que ama seu irmão. Eu preciso rever as minhas atitudes hoje. Eu preciso rever os meus comportamentos hoje. Porque era uma feira de vaidades.
Os ricos ainda tinham petulância de dizer: agora nós vamos celebrar a Santa Ceia. Como é que celebra desse jeito? Tendo divisão, tendo partidarismo. Eles estavam ferindo a comunhão. Eles estavam humilhando os irmãos mais pobres. Eles estavam desonrando a vontade de Deus. Nunca zombe, nunca humilhe ninguém, porque você não sabe o destino que Deus preparou para a vida dele amanhã. Eu vou repetir isso aqui, por favor. Nunca humilhe, nunca menospreze ninguém, porque você não sabe o que Deus vai fazer na vida dele amanhã. Eu estava mostrando um vídeo hoje a Ricardo sobre isso, sobre um jovem humilde que queria crescer com a jovem, que queria construir uma casa com ela. Só que nesse momento, nessa fase, ele estava sem dinheiro, estava desempregado. E ele chegou e disse: eu quero noivar com você, porque eu quero casar, eu quero construir uma casa, eu quero comprar um carro. Ela olhou para ele e disse: você é pobre. Você não tem nada para me oferecer. Você não tem estudo. Você não tem trabalho. Pode sair da minha vida, porque eu não te quero mais. Todas as vezes que você receber uma palavra de humilhação, nunca se aprofunde nela, mas use-a para fazer como ponte para chegar à realização do seu sucesso. Nunca pegue essas palavras para autodestruição, mas use essas palavras como ponte para te conduzir, para te levar, para te empurrar à realização dos seus sonhos. Aquele jovem pegou a palavra daquela menina e usou como ponte. Ele começou a estudar, entrou na faculdade, se formou, fez graduação, fez um concurso e passou, e se tornou um grande empresário naquela cidade. Depois de 10 anos, ele foi visitar um dos seus empregados. Escute isso. Quando ele está batendo na porta do seu empregado, quem atende? A menina. Quando a menina olhou para ele e disse: o que é que você veio fazer aqui? Eu disse que eu não te quero. Opa aí, ó, eu estou construindo a casa com meu marido. Você é pobre, rapaz, sai daqui. E nessa fala dela, aqui chega o marido dela. Quando o marido dela chega e disse: esposa, esse aqui é o meu patrão. Ai, se eu fosse você, já ficava com a mão levantada, porque eu vou profetizar. Quem te humilhou vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Deus vai mudar teu cativeiro. Deus vai mudar tua história. Deus vai mudar tua situação. Eu sei que você já passou com humilhação como eu. Pessoas que não acreditam na gente, mas se prepara. Deus resolveu olhar para você, estender as mãos para você, e vai mudar essa história. Você pode adorar. Você pode adorar. Você pode adorar. O que você está passando é uma fase. O que você está passando é um período.
é um período que está sendo humilhada, que está sendo maltratada, mas continua firme, continua fiel, continua em santidade, não foge do propósito, não foge da promessa. Deus ainda vai realizar coisas grandes, maravilhosas e extraordinárias a favor da sua vida. Você vai ter condições de ajudar muitas pessoas ainda. E eu vou profetizar uma coisa mais profunda ainda. Aqueles que estão te humilhando, vai ter condições de ajudar eles amanhã. Eu vou repetir. Aqueles que estão te humilhando hoje, você não vai humilhar amanhã. Você não vai abater eles amanhã. Você não vai passar na cara amanhã. Você vai abençoar. Vai dar um carro para ele. Vai dar uma casa para ele. Porque Deus vai mudar a sua história. Alabashura barrabacel abara. Alabancho copicel arla prato quedera. Eliminei caparraça barla pratoia. Deus sabe que está doendo, irmã. Deus sabe que está doendo. Essas humilhações da família, essas humilhações do marido, essas humilhações da esposa. Olha para cá. Deus te trouxe aqui para te dizer: não desiste que eu vou te honrar. Não desiste que eu vou mudar a sua história. Não desista. Eles estavam desprezando a igreja de Deus e envergonhava os pobres. A deturpação da festa do amor da igreja primitiva tinha acabado, abolido-a completamente. Eles estavam desprezando a santidade da igreja. Eles estavam desprezando o amor ao próximo, porque eles só valorizavam quem tinha carro, eles só valorizavam quem tinha dinheiro. E não valorize quem tem, ou não só valorize quem tem, valorize, respeite, acredite em todos os níveis de pessoa, porque quem mais você vai ajudar hoje, ou quem mais você pode humilhar hoje, possa ser o seu empresário amanhã. Então todas as pessoas que entraram nessa porta, irmão, olha para cá, eu digo para os obreiros direto: dá um sorriso. Você tem que abraçar, tem que sorrir, tem que respeitar e acreditar em todas as pessoas. Pode ser pobre, preto, gordo, magro, entrar fedendo, não importa. Você tem que abraçar e tem que amar as pessoas e acreditar e aceitar do jeito que elas são. Nós temos aqui o nosso irmão Antônio, que entrou aqui nessa igreja. Ele disse que bebeu 15, 16, 12 tubos de corotes e algumas cervejas. Entrou aqui bêbado, abraçamos. Ele entrou de um jeito e saiu de outro. Passa-se 5 anos, né, seu Antônio? 5 anos. E está aí, ó, na presença de Deus. Imagine aí se a gente menosprezasse ele. Imagine aí se a igreja não abraçasse ele. Ele nunca mais entraria por essas portas. Então olha para cá, acredita, seja humilde, recepcione as pessoas bem, abrace as pessoas, dá um sorriso para as pessoas, porque amanhã pode ser essa pessoa que vai abrir uma grande porta para você. Possa ser essa pessoa que amanhã vai ajudar a você chegar em algum lugar. Deus olha para dentro quando você celebra a Santa Ceia. Guarde isso aqui, por favor.
Deus olha para dentro quando nós celebramos a Santa Ceia. Por isso o texto diz assim, ó: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Porque Deus não olha para o lado. O seu julgamento, olha para mim por favor, é inválido na Santa Ceia. Não adianta você apontar pecado de ninguém. Não adianta você apontar erro de ninguém. Porque Deus não recebe isso. Porque quando Deus desce para julgar, Ele não desce para julgar do lado de fora. Ele desce para julgar do lado de dentro. Não entendi, pastor? Vou te explicar. Ele não julga o seu irmão, Ele julga você. É algo peculiar, é algo particular. Você não deve fugir da ceia por causa do pecado, mas você tem que fugir do pecado por causa da Santa Ceia. Fuja do pecado por causa da Santa Ceia. Amanhã, legiões de demônio vai começar a se levantar contra a tua vida. Sabe para quê? Para quando chegar o mês de julho, você não participe da Santa Ceia. Só que ele tentou o mês de maio e perdeu. Ele tentou o mês de junho, todos os dias, e ele perdeu. Porque olha você aqui, olha você na presença de Deus. O diabo fez de tudo para você não celebrar a Santa Ceia, para você não tomar a Santa Ceia. Aí Deus te guardou, Deus te protegeu, Deus te abençoou, e olha você aqui. Sabe por quê, irmão? Porque a Santa Ceia é o instrumento de Deus para restauração. Você pode ter chegado aqui os cacos, pode chegar aqui com as mãos na coluna, pode chegar aqui cheio de dor, mas quando você toma a Santa Ceia, celebra a Santa Ceia, você não sai da mesma maneira. Porque a Santa Ceia é um instrumento de Deus para restauração. A Santa Ceia é um tempo de cura. A Santa Ceia é reconciliação. Você estava afastado, distante, mas agora você vai voltar, vai unir, vai se aproximar perante a presença do Pai. A Santa Ceia é um momento de comunhão. E eu termino dizendo: a Santa Ceia é a união do céu e da terra. Eu vou repetir porque você não deu glória. A Santa Ceia é a reunião, ou a junção, ou a comunhão do céu e da terra. Ele desce com a presença, Ele desce com a glória, Ele desce com o poder. Mas para isso ocorrer, eu preciso ter comunhão com os irmãos. Eu preciso ter comunhão com os irmãos. Eu preciso levar as coisas de Deus a sério. Eu preciso verdadeiramente entender tudo que foi aplicado aqui nessa noite ao favor da nossa vida. Eu preciso ter comunhão com os irmãos. Eu preciso não fazer acepção de pessoas. Eu preciso valorizar o meu irmão. Porque hoje o céu vai descer sobre a sua vida. A presença de Deus vai descer sobre a sua vida. Hoje